quero compartilhar com você sobre os olhos do Senhor que estão atentos em todos os lugares, em todos os momentos. Como eu li o Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, aleluia, e prontos para ouvir o seu clamor, amém? E eu quero aqui em Mateus capítulo 9, vou ler alguns textos hoje, diversificando um pouquinho, numa passagem que a partir do verso 1 fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, no versículo 1 do capítulo 9 do livro de Mateus, vai dizer assim: entretanto, Jesus num barco passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Obrigado. Deitado num leito. Vendo-lhes, o que Jesus estava vendo? A fé. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Eu vou ler diversos versículos aqui, tá? Algumas coisas, mas é importante para a nossa fé e para a certeza de que Deus não nos deixa só, sabermos que Ele está nos vendo. Amém, irmãos? Nós vemos uma passagem aqui que Jesus viu a fé dessas pessoas e do paralítico. Duas coisas: das pessoas que carregaram o paralítico. Ele estava onde? Deitado no leito. E você sabe, é trabalhoso, né? Você carregar, não sei de que distância vieram, mas pela fama de Jesus, trouxeram lá, porque falaram: importa que eu chegue lá para que eu seja curado. Eles acreditaram, e Jesus viu a fé, tanto dos que carregaram, que fizeram essa força, como também do paralítico, que também imagina, né? A locomoção de um paralítico é difícil, mas Jesus viu o que, irmãos? A fé. E Deus está olhando se nós temos o que? Fé. Amém? Ele, quando olha a fé, Deus está olhando tudo que está no nosso coração, e nada escapa diante dele. Isso é uma certeza que se tem. Por isso que o salmista vai dizer que antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já a conhece. Por quê? Porque Ele está vendo. E Jesus viu, por um lado, a fé, mas viu por um outro lado a blasfêmia, a incredulidade. Porque vendo os escribas e os fariseus falaram: este homem blasfema, porque a Bíblia fala que eles falaram consigo mesmo. Imagina, no meio daquela multidão, não é? Mesmo que eles falam baixinho uns entre os outros, e a atenção de Jesus com todos, muitos clamavam pela cura, mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que Ele não deixa passar nada desapercebido. Você crê nisso? Aleluia! Deus vai deixar alguma coisa passar na sua vida desapercebido? De maneira alguma. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o que está no nosso coração. E nós vamos encontrar ter alguns textos falando que o Senhor prova-nos muitas vezes para ver o que está no nosso coração. Mesmo Ele sabe. Eu já falei sobre isso uma vez, que é impressionante. Deus não é que Ele tem prazer, não é de, como é que fala? Deixar a gente no sacrifício, não é isso não, tá? O que Deus faz é provar o nosso coração, apesar de que Ele sabe do que está, mas Ele acredita que nós podemos mudar, amém? Deus espera que nós tenhamos atitudes corretas. Deus espera ver uma posição sincera do nosso coração, uma posição de reconhecimento do seu senhorio, do seu favor sobre nós, do seu poder sobre nós. E quando Ele encontra isso no nosso coração, além do quebrantamento, que isso é muito importante na nossa vida, de nós não ocultarmos nada diante do Senhor, porque você vai ver em diversos versículos que eu vou ler, alguns deles, que
que vai falar que nada fica oculto. Deus traz todas as coisas ocultas. Nós podemos ocultar, e ocultar as coisas que a gente sabe que não está legal diante de Deus. Isso impede, irmãos, muitas vezes as nossas bênçãos. O povo de Israel era impedido pelas suas incredulidades e muitas coisas ocultas que estavam no coração. Mas isto ela vai vir à luz, isto ela vem, e isto Deus está vendo no nosso coração. Deus, ele conhece o nosso pensamento, o nosso sentar. O salmista vai dizer, né, que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece tudo nas nossas vidas, e nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar nada e esconder nada, porque o Senhor sabe até dos desígnios que está no teu coração. Muitas vezes a gente quer nos justificar, fazendo muitas coisas que, né, assim, nos dê desculpas nas coisas que nós temos que mudar. Mas Deus, ele conhece esse desígnio, e por isso muitas vezes ele nos prova. Porque se ele nos prova, toda prova é para ter uma aprovação ou reprovação. E Deus quer que nós sejamos aprovados para as grandes coisas que Ele tem nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas na nossa vida. Tudo no nosso coração, nas bênçãos que nós recebemos, no pouco, né? Foi domingo que eu falei que Deus prova nas mínimas coisas, né? E Ele dá valor nas pouquíssimas coisas. Por isso Jesus mesmo lavou os pés dos discípulos. Por isso Jesus mesmo demonstrou, não é, que em muitas vezes que não adianta começar por cima, não adianta querer as coisas já lá em cima. A gente pode ter pensamentos grandes e temos que ter alvos, objetivos grandes, porque Deus é um Deus grande. Isso que nós pensamos, e todo ser humano pensa em ser grande, em conquistar coisas grandes, isso é a imagem, a característica que Deus criou em nossas vidas, porque Deus fez coisas grandes e Ele faz coisas grandes na nossa vida. Amém, igreja? Então nós não temos, o próprio ser humano não tem como negar que Deus, Ele é tão existente, tão real, porque Ele tem coisas grandes na nossa vida e nos deixou exatamente de termos, conquistarmos coisas grandes. Amém, irmãos? Nós moramos numa casa, queremos uma maior, não é errado. O intuito é aquilo. Por quê? Que você quer, o que você vai fazer com isso? Amém, irmãos? Então, a intenção do coração. Por isso que Salomão chegou diante de Deus, não é? E falou para Deus das coisas que estavam acontecendo, e Deus aparece para ele e fala assim: Salomão, pede o que você quer. Salomão pediu uma sabedoria para Deus. Muitos conhecem essa história, mas como Deus vê o coração e Ele sonda o coração da pessoa, Ele deu coisas grandiosas para Salomão, muitas riquezas, muitas coisas para Salomão. Amém, irmãos? Então tudo vale da intenção, porque se a pessoa quer algo para poder servir a Deus, e servir a Deus é servir ao próximo, não é? Quando você doa aqui, quando você faz as coisas aqui, que nem domingo eu falei, quem não estava domingo aqui, eu quero agradecer a Deus. Sabe esses desafios aqui da oferta? Ó, tem pessoas, né? Houve testemunhos aqui domingo, e Deus abençoou, aleluia. E assim, nós, graças a Deus, acho que os pastores não estavam esse domingo aqui, mas nas contas que fizemos aqui, o que recebemos, glória a Deus. Eu falei, tem uma palavra que fala, com Deus não empata, não falta, não empata e sempre sobra. Irmãos, sobrou. Sobrou. Ô pastor, glória a Jesus, amém, porque esta sobra já vai para a obra aqui também. Já vai para os nossos todos compromissos, porque além disso, além dos desafios que os irmãos estão dando, a alçada, o a mais estipulado, além das ofertas que se dão aqui, sustenta todas estas coisas. Porque senão, às vezes a gente faz um desafio e aí a gente não consegue cumprir as coisas também, as despesas fixas. E graças a Deus pelo desafio, o resultado está vindo aí, porque tem gente testemunhando, tem outros que vão testemunhar, a bênção está chegando, porque o que você fez, e foi lindo pessoas falarem aqui que nem tinha, pegou e deu duas vezes participou 2 vezes da campanha, e Deus abençoou a vida dela. Amém? A vida desta irmã que deu testemunho, aleluia. Então eu quero agradecer a Deus, porque Deus vê o coração, e nós, né, tínhamos esse desafio no coração,
de colocar uma campanha, um desafio, uma oferta alçada, para podermos avançar nas obras. E hoje, graças a Deus, está aí as cadeiras. Não está uma bênção essas cadeiras? Não é? Maravilha, glória a Deus. Não é? Para ficar melhor, não é? Por que a gente quer cadeira? Por causa de luxo? Não, irmãos. Não é? A gente sabe, está aqui para servir a Deus, está aqui para acolher as pessoas. Lugar onde também é o templo do Senhor, ele é um templo organizado e bonito. Amém? Você crê nisso? E nós estamos batalhando para descer aqui, né? E lá para baixo, que você vai ver naquela maquete que nós já mostramos aqui. Nós estamos sendo data show aqui, que ele voltou só para um reparo, já vai voltar aí, né? Novamente. Aí você viu a maquete e aquilo, o objetivo que nós temos aqui. E eu não sei se eu falei para vocês, nós, naquele objetivo de termos as telas, que lá embaixo não vai ser esse telão, né? Lá nem cabe esse telão vai ficar aqui, porque aqui vai continuar assim, encher lá embaixo, vai subir a galera aqui, vai passar o culto aqui, né? Você vai ter a imagem aqui, daqui de cima, né? E outros eventos que vão rolar aqui em cima. Então, lá embaixo nós teríamos as telas, né? Telas de TV. E graças a Deus recebemos doação dessas telas. Já estamos com a tela aí. Amém? Olha como que Deus é bom. Já doaram telas pra gente. Eu fiz desafio? Não, a gente projetou, tá no projeto. Por isso, irmãos, cadê lá? Isso aqui é seríssimo, viu? Projeta, põe. Amém, porque Deus vai fazer. Se você não tem projeto, Deus não vai poder te abençoar. Fica muito aleatório. Deus não, Ele quer coisas concretas na nossa vida. Amém? Por isso que a Bíblia fala: pedis e pedis mal. E aquele que projeta a luz dos teus caminhos vai brilhar. Então, quer dizer, Deus, Ele vai abençoar, Ele vai nos dar graça. Então é importante você projetar e batalhar em cima daquele projeto e orar por isto e não perder o foco. Porque às vezes tem muita gente que está começando muita coisa, começa as coisas e aí muda no meio do caminho, fica aquele que abre diversas coisas e não termina nada. Então, não faça isso, porque aí você não sabe para que caminho vai ficar confuso. Amém? Mas se você tem um projeto, seja firme naquilo, ore, porque se é o Senhor confirmar, Deus confirmando, você vai em frente. Se não for, Ele vai abrir uma outra porta e você vai perceber, mas Deus vai cumprir o teu projeto muito mais do que você pensa, porque Ele vê o nosso coração. Amém? Aleluia. E nós vemos aqui que esses trouxeram este paralítico para ser curado. E Jesus viu as duas situações e nada podemos esconder de Deus. Amém, igreja? Por isso que é importante. Deus não gosta que esconde nada. Deus não gosta. Quando nós escondemos, nós estamos com tendência a mentir em determinadas situações. E mentira é coisa que Deus não se agrada. Amém? Nem Deus mesmo, Ele só não revela para nós as coisas de mistério. A Bíblia está até escrito: há coisas aqui que não cabe ao homem. Por mais que Deus deu ciência, ele vai ficar confuso. O homem chega num ponto que ele se confunde. Por isso que dá muito blá 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 e muitas teorias. E cada um briga, mas sem, né, ter uma concretização real em suas questões de fundamentos do mundo e tantas outras coisas do universo. Apesar de que o que se refere à palavra de Deus vai ser cumprida, vai testificar. Amém? Mas tem coisas que querem se descobrir mais ainda, mas há mistérios que ao homem não lhe é permitido saber. Então você vê que Deus, Ele não é que Ele oculta, Ele já falou, não é permitido. Tem o culto de Deus? Tem, mas não é permitido, não cabe a nós. E se não cabe, Ele é o Criador, Ele que fez tudo, Ele tem todo direito, não é não? Sim ou não? Não é? Quem fez o carro aí sabe que tem todo direito sobre o carro. Conhece tudo sobre o carro, foi feito toda a elaboração, todo o planejamento, toda a mecânica, toda a construção aqui. O arquiteto, o construtor, o engenheiro sabe de tudo que ele pode fazer e mexer. Assim Deus também nas nossas vidas. E há coisas que, aquilo que a palavra fala, que dirá, né, o vaso do oleiro: oh, você me fez errado. Não é? Você me fez errado. Não. Deus, Ele sabe, Ele foi o que fez.
não é? E Ele tem o poder de fazer, desfazer, e Ele sempre faz o melhor. Amém, igreja? Aleluia! Por isso que os planetas ainda se fundem em busca de novas coisas de universo. Isso é um mistério de Deus, mas a única perfeição que dá vida é essa terra. Aleluia! Glória a Jesus. Vida com perfeição. Que nós temos a água, temos o clima certo, temos tudo certo. Apesar de Misericórdia, Rio Grande do Sul, né? A gente vai estar orando e vamos continuar orando por eles, que a situação está feia lá, né? E só a misericórdia de Deus. Mas Deus está vendo tudo, irmãos, e tudo isso, né, está no controle de Deus, está no controle, quando eu digo da palavra. Creio que o Senhor dá graça a essas famílias. Irmãos, como Deus vê todas as coisas, eu quero compartilhar com você, porque até mesmo Jó, em uma das suas aflições, e ele teve os amigos que chegaram ali para aconselhar ele, muitos o acusaram também, não é? Mas tudo isso foi tratamento de Deus. E em Jó capítulo 22, vai falar assim no 13: e dizes, 22, 13, e dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobre de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Olha que coisa linda. Você sabe o que está querendo dizer esse versículo? Não é? O Jó estava exatamente falando, acusando Jó, e há uma fala aqui exatamente como de quem pode julgar e de quem pode falar tantas coisas a questão da minha vida. Muitas vezes a gente pensa nisso. Muitas vezes a gente pensa, quem pode me julgar? Quem pode? Não é? Mas Deus, Ele vê todas as coisas, e Ele nesse momento tem aqui uma fala dizendo exatamente, olha, Ele pode julgar todas as coisas, porque não há lugar aonde os olhos de Deus vejam. Amém? Irmãos, não é assim quando hoje nós estamos vivendo dias bonitos, né? De céu azul, certo? Está uma secura só, né? Um calor seco, não é? Mas quando vem a tempestade, encobre tudo isso e fica aquelas densas nuvens carregadas de temporais. Nem a gente consegue ver o sol do outro lado. E chega a ficar tão densa que chega a escurecer, parece que o dia vira noite. Mesmo assim, Deus, Ele vê a gente. Amém, irmãos? Ele vê a gente. Porque está dizendo aqui, ó, grossas nuvens o encobre de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Ou seja, ele passeia por uma arquitetura. Fala exatamente de uma arquitetura do firmamento dos céus, porque quem fez os céus é o Senhor, e Ele que tem o controle das nuvens, Ele que tem o controle das trevas, Ele que tem o controle dos fundamentos deste mundo, deste planeta. Deus não vai ter o controle da sua vida? Aleluia. Para pensar naquilo que você está passando. Para pensar naquilo que vem nas aflições na sua vida. Para pensar naquilo que você acha que Deus não está vendo, que Deus não está se importando. Ele tem o controle e Ele vê todas as coisas. Aleluia. Você e eu temos um Deus que move céus e terra ao nosso favor. Você e eu temos um Deus que já está à nossa frente. Ele já sabe daquilo que você necessita. Por isso que Ele fala, aquieta o coração e acalma, espera, confia em mim. Aguenta um pouquinho mais no tempo, porque eu vejo todas as coisas. Quando o Senhor vê, Ele não está vendo só o presente, mas Ele está vendo já amanhã. Ele está vendo já o domingo que vem. Ele está vendo já o mês de junho. Ele está vendo já o final deste ano de dezembro. O Senhor já está vendo as coisas, e Ele está sempre tratando conosco, Ele está sempre cuidando de nós, que a gente atinja o objetivo. Por isso as orações que eu e você fazemos, os projetos que nós temos, Deus já está vendo lá na frente, e o que nós estamos passando aqui é para colher lá na frente. Por isso é o tempo, por isso nós temos que plantar bem, por isso nós temos que orar bem, por isso que nós temos que buscar bem o conhecimento de Deus, andar na sua presença, confiar na sua palavra. Tem momentos que você não vai saber o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Esse não saber o que fazer pode ser na hora que as coisas já apertaram e você tomou as decisões que você teve que tomar. Mas se você tiver aquela decisão de confiar em Deus,
e saber que eu tenho um Deus, como nós cantamos aqui, que está no controle de toda a situação, que ainda que a figueira minta, não é? Não produza o seu fruto, ainda que não haja pastos, ainda que a terra se mude de lugar, eu todavia confiarei no Senhor. O que está dizendo isso? Porque ele sabe que Deus está vendo. Céus e terras podem passar, mas as suas palavras não passam. Quando diz isso, céus e terras podem passar, pode acontecer fenômenos nos céus que nós nunca vimos. Pode ser que a noite se inverta, pode ser que um dia amanheça cor-de-rosa, um dia amanheça amarelo, um dia amanheça seja, em vez de ser dia, seja preto, seja noite, seja roxo, seja azul, seja o que for. Pode ser fenômenos que for, mas a palavra de Deus, se Ele fala que vai te guardar e te proteger, irmãos, pode cair meteorito, mas Deus vai te proteger. E a terra, ela pode ter terremotos, ela pode ter tsunami, ela pode ter vendavais, ela pode criar buracos na terra e engolir muitas coisas. Mas como as muralhas de Jericó, como Raabe, aquela que acolheu e teve fé nos homens de Deus, que vieram trazer a salvação e conquistar a terra prometida, toda a muralha caiu, a terra passou, mas aquele lugar onde era a casa de Raabe não caiu. Porque você tem uma marca da promessa, você tem o sangue do Cordeiro. Porque Deus vê, Deus viu no meio daquela destruição, e Ele permitiu, na hora que Ele bradou dos céus, na hora que as muralhas caíram, racharam-se todas, mas menos a casa de Raabe. E na hora que o exército de Israel entrou para guerrear, para matar, não matou Raabe, porque tinha a marca da promessa. Deus está vendo a fé que há no seu coração, porque Deus também viu a fé que Raabe tinha e guardou o que aqueles homens disseram, para falar, põe o sinal aqui, põe aí aquele tecido vermelho, né? O vermelho que representa o sangue, a aliança, o perdão dos pecados e a aliança de Deus para com o homem. Eu e você temos uma aliança com Deus, a aliança é inquebrável, Deus não quebra a sua aliança, e Ele vê o meu e o seu coração, e o Senhor, Ele vê, Ele quer enxergar algo bom no teu coração. Sabe qual é? Ele sabe que nós temos pecado, mas Ele sabe que nós estamos dispostos a consertar. Por isso o apóstolo Paulo foi bem claro, ele escreveu, ele falou, eu não me julgo que eu já cheguei lá ainda, no alvo das coisas da perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que estão ficando para trás aqui, elas ficam, mas eu caminho para o alvo. Uma coisa é linda, nós podemos ter erro, mas nós não somos escravos do erro, porque nós queremos conserto, e isto é um alvo na nossa vida. Nós queremos conserto, nós queremos andar mais diante do Senhor, andar mais íntegro, ser mais honestos no nosso trabalho, no nosso caráter de vida, no nosso relacionamento com a nossa casa, ser transparentes. Mas nós somos nervosos, mas nós às vezes sobe algo, e as coisas do mundo estão aí para nos afligir, são as aflições, e toda hora o inimigo vem, o pecado vem, o inimigo vem para nos atentar. Mas Deus, quando vê a força no teu coração, Ele sabe o momento onde você vai cair. Ele às vezes até vê que você está caindo, Ele está vendo que você está caindo, mas essa queda Deus está pronto para te levantar, porque Ele sabe, Ele conhece o teu coração, e Ele sabe que você vai ter a atitude de reconciliar, a atitude de perdoar, a atitude de levantar, a atitude de não amaldiçoar, a atitude de abençoar, a atitude de clamar a Ele por santidade, a atitude de clamar a Ele por socorro, a atitude de ganhar vidas, a atitude de ser o melhor para Ele. E quando eu quero ser o melhor para Ele, eu consigo ser o melhor nesta terra. Aleluia. E Deus fez eu e você para sermos a diferença nessa terra. Ao invés de um povo ímpio reclamão, ao invés de um povo ímpio rabugento, ao invés de um povo ímpio arrogante, ignorante, avarento, ao invés de um povo mal criado, sem educação, rebelde, desobediência, interesseiro, nós somos um povo humilde. Nós temos autoridade na humildade. Nós temos o amor verdadeiro, que não está baseado em quantias
de bens, em quantias, em coisas de interesse, no que você pode me dar. Aleluia, eu estou aqui para dar para você. E quando eu dou para você, há uma lei do retorno. Então você me retorna. Amém, irmãos? Mas isso é uma coisa pura. Aleluia. Não é? Porque Jesus fala com a mesma medida, cuidado para não julgar, né? Vamos pegar essa palavra aqui. Lei do retorno. A mesma medida que você julga o teu próximo, será julgado. Ui. E agora eu senti o cutuque de Deus. Pumba. Cuidado. Lei do retorno. Então é melhor eu ver uma pessoa que não tem nada para me dar, mas eu dar para ela. Amém, irmãos? Você sempre vai ter que dar para outra pessoa. Às vezes tem pessoa que fala, nossa, mas essa aqui, o que eu posso? Ela já tem tudo. Às vezes a gente vai comprar presente de aniversário, eu falo, né, para minha esposa, e falo, mas o que dá? Já tem tudo. Não, a gente sempre, peça a Deus, você vai ver, sempre você vai ter o que dar. Sempre, irmãos. Amém? Às vezes eu olho, e as pessoas, né, a gente como pastor, né, pastor, a gente sabe, a gente tem uma posição que as pessoas esperam mesmo de muito de nós. E às vezes elas só acham que a gente pode abençoar, não ela nos abençoar. Irmãos, tem tanto irmão que abençoa aqui a gente, com atitudes que demonstram. Você quer abençoar um pastor? Cuida bem da casa que você está, a igreja. Ame o seu próximo. Você quer cuidar? Você quer abençoar um pastor? Faça as coisas com zelo. Amém, irmãos? Você está, olha, agradando a Deus, porque isso é bom para Deus, e você vai ter a lei do retorno. O que Deus, o famoso Abraão, famosa passagem, abençoarei a quem? É a lei do retorno. E amaldiçoarei a quem? Então eu fofocarei e você será fofocado. Você gosta de fofoca? Que o teu nome ande na boca dos outros, ainda mais falando besteira? Ninguém gosta, não é? No Velho Homem, uma vez eu fui falar coisas que eu não devia. Nossa, a moça acabou comigo. Falar uma coisa de uma moça, ela veio falar um monte. E ela veio falar, eu quero que o meu nome anda na tua boca. Me senti horrível. E você sabe que as pessoas cheias de cólera, elas humilham. Mas a pessoa cheia de perdão, irmãos, isso é diferente. Fica chato para as outras que estão soberbas, para as outras que vêm agredindo. Fica chato para esses agressores. Porque a Bíblia mesmo fala no Salmo 34, da mesma maneira que os olhos de Deus estão sobre os justos. A Bíblia vai falar que a face de Deus, essa expressão face, mas tem um olho na face, não tem? É como se Deus está dizendo o seguinte, mas com toda atenção eu estou sobre a injustiça dos ímpios, para desarraigá-los da terra. Isso é com Deus. Deus não vê? E muito. Amém, irmãos? Deus vê muito. E nessa noite Deus está vendo o que você precisa. E nessa noite essa mensagem está aqui para te dizer que Deus vê todas as coisas, já viu tudo que você está vivendo. E tem coisas que nós não conseguimos ainda alcançar e fica empacado, porque Deus está vendo e Ele já falou, muda aqui, faz isto aqui. Quando faz, destrava. Quando faz, é como romper cadeias, quebrar correntes. E aí você vai ver que você vai deslanchar. O primeiro sinal é o desânimo, o primeiro sinal é o medo, o primeiro sinal é as coisas contrárias, porque elas só vão agir para que você não faça a bênção de Deus acontecer na sua vida. Nada vem no PF, prato feito. É com um pagamento. No nosso caso, nós podemos pagar porque Jesus já quebrou as maldições da nossa vida. Basta eu e você ter aquela simples palavra com tanto poder de mudar tudo. Querer. Diga comigo, querer. Se eu quero, Deus muda. Se eu quero, Deus me ajuda.
Se eu quero, Ele me ajuda a esforçar. Você tem que ter o esforço. Deus sempre vai esperar o seu primeiro passo. Ele nunca age na frente. Deus só agiu na frente quando trouxeram. Por exemplo, aqui teve, em Mateus aí que eu li, teve o passo. Eles quiseram ir e foram com fé. Então Jesus viu a fé. Amém, irmãos? É diferente quando você acha que deve ter acontecido. Quem já trouxe pessoas assim para a igreja, ela, eu vou só porque estão me enchendo. Ela vem incrédula, vê as coisas, ainda não acontece, ela vai falar, tá vendo, não adiantou nada. Irmãos, ela vai ficar sem adiantar, até um dia que Deus vai apertar o calo para ela reconhecer. Eu já vim na igreja assim, para que eu vou lá? Só gosto da música, para que eu vou lá? E Deus fez o quê? Tome agora. As coisas não vão, as portas se fecham. Deus aperta o calo porque Ele vê o meu coração. Mas quando você vem com fé, por isso que a pessoa realmente, ela vem doendo, ela está doída. E Deus ama e veio para esses que estão doídos. Amém? Porque aquele que acha que não, eu vou lá para Jesus, mas é o seguinte, eu amo, está tudo bem comigo, tudo certo. Opa, esse aí é um probleminha. Esse é um problema. Vai ter que ser tratado para reconhecer que Deus o amou primeiro. Amém, irmãos? Porque está ocultando dentro de si as mentiras que Ele faz e os atos que eu e você não vemos, mas que outros veem, que o diabo vê, que Ele mesmo vê, o diabo vê e Deus vê. Não tem como. Então, quando nós ocultamos, nós somos impedidos de ser abençoados. Amém, queridos? Então, não deixe nada oculto, porque saiba que Deus vê. É lindo porque Ele vê o teu clamor, Ele vê tuas aflições. Se Deus não te visse. Amém, igreja? Eu recebi uma imagem no WhatsApp que é impressionante. Depois eu até vou pôr lá na linha que eu tenho da igreja, que eu passo para vocês. Eu vou achar aqui. A pessoa mostra o dia a dia, a imagem é assim, o dia a dia, o trânsito, a rua, né? E hoje eu estava falando com a minha esposa, eu falei, nossa, que um rapaz entrou na nossa frente aqui, um carro entrou na nossa frente, graças a Deus estava devagar e eu senti assim, né, por Deus, que ele ia entrar, então não fiz nada. Mas o perigo, né? Você já pensa assim, se vem uma moto, alguém tesourando no lado aqui, a milhão, vai pegar ele. Eu creio que Deus guardou a vida dele, não só a minha, porque por aquilo dá um acidente feio. Nessa rua aqui eu já vi carro tombado por causa desse tipo de acidente, da pessoa passar no cruzamento, que é preferencial, tem as valetas, ela passa e sobe o carro com tudo, bate que chega até capotar. E esses dias aí eu fui falar para minha esposa, porque eu falo, Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Jesus. Eu estava na área do Cambuci, e de repente fui fazer umas ruas ali, umas quebradas que tinha ali, né? E aí a rua ela descia e ela fazia assim meio encurvada, e estava de carro contornando tudo, estacionado, um monte de carro estacionado contornando isso. E aí quando ela fez isso aqui e virou para cá, tinha uma rua para cá, mas dá para você perceber com aquele monte de carro, você só vê quando está em cima da curva. E quando eu estava ali, na hora que eu cheguei ali, um carro saiu do meio daqueles carros estacionados e era uma rua. Mas foi glória a Jesus, que o cara não parou. E não dava tempo de eu parar assim não. Dei uma cutucada no freio assim, mas é como se ele entrasse, tivesse aqui, fizesse assim rápido. Eu agradeci a Deus, tomei um susto. Eu agradeci a Deus. Aí eu lembrei desse vídeo que mostra uma mão, pastora, muito legal. E aí tá no meio do trânsito, tá todo mundo andando aqui, a mão tá assim, pega a pessoa que está atravessando, aí de repente acontece alguma coisa que ela tropica um pouquinho e para, aí um carro que passou, aí o outro vai no cruzamento
E é tudo assim, como Deus está vendo tudo. Mas você imagina aquela muvuca, aquela confusão, e a mão você vê assim, toda hora. Aí complica um pouco o carro, faz o carro quebrar, puxa para cá, tipo assim, dá a entender isso, né? Mas maneja para que não haja acidente. Mas pastor, às vezes há acidente. Eu pensei, quando é a permissão de Deus e porque Ele sabe, não que a mão dele falha, mas a mão está sobre nós. Amém, igreja? Está sobre nossas vidas. Hoje eu dou graças a Deus que se fosse um tempo atrás na minha direção de carro, eu poderia ter me envolvido, e era para eu ter envolvido em acidentes muito fortes. Mas como mudei hoje mais isso, então eu creio que a lei do retorno, Deus também acaba me guardando, né? E quem pode provar isso, o profeta está aqui, que um dia ele sentou e teve a revelação sem eu falar nada, né? O pastor Lauro está aí, ele pode falar, porque Deus vê, viu? Deus vê ou não vê? Eu não contei nada para ninguém, mas quem conhece o Minhocão aqui? Conhece o Minhocão? Lá liga aqui a Radial Leste Elevado, né? Vai parar lá no estado do Palmeiras, ali na Francisco Matarazzo, né? Não é? Conhece? Quem conhece aqui? Conhece? Eu vim a milhão ali, voltando para casa. E aí eu tava costurando meu mundo. Quando desci aquele Minhocão, passei por baixo do túnel da Consolação, que eu subi para Bela Vista ali virou 4 faixas. E eu tava, para você ter ideia, lá o limite hoje é 50. Naquela época não tinha limite, acho que era 60, sei lá, alguma coisa assim. Eu devia estar uns 110, em pleno horário de pico, costurando o meu mundo. De repente a faixa parou. Eu zoom. Na hora que eu zoom na esquerda, freou. Sabe aquela freada repentina? Na hora ali, a 110 por hora, mais ou menos, a 100, 110, eu não ia segurar de jeito nenhum. Eu fui tirando, 1, 2, 3. Na hora que eu tirei, fiz, o outro parou, zoom, e eu consertei de novo, voltei para cá. Aquilo não foi habilidade minha, foi o Senhor. E prova disso é que, em pleno horário de movimento, de trânsito, e a gente sabe como São Paulo está com trânsito, eu cheguei, sentei na casa do meu querido aqui, pastor Lauro. De repente, do nada, ele olha para mim e fala assim, ó, aqui ó, Deus livrou você desse, lembra disso? E não vai livrar mais não, se você não mudar isso aí. De lá para cá eu murchei as orelhinhas. E aí, graças a Deus, o Senhor vem tratando, amém? Então eu creio, irmãos, que às vezes, é lógico que Deus, Ele avisa a gente. Quantos já foram avisados aqui? Se não foi, Deus vai avisar. Ó, escuta o conselho, tá? Escuta o que Deus diz. Quando você não escuta, é um problema. Às vezes as coisas parecem, não, tá indo bem, dá para levar. Não, e o Senhor tá falando, não, vamos assim mesmo, tá indo bem, dá para levar. A casa cai, viu? Quanto mais, sabe aquele negócio, quanto mais dá corda, na hora de puxar, meu amigo, vai ser vai doer. Sabe aquele negocinho, vamos pôr a construção, tá errado, você tá fazendo errado, tá, vai pôr, não, vai, aí chega lá, pode desfazer tudo, que isso aqui vai cair tudo aqui, ó. Aí é mais difícil, vai doer, vai ter gasto. Deus não quer que você vá por esse caminho. Por isso Ele nos avisa. Por que Ele nos avisa? Porque Ele está vendo o meu e o teu coração. Amém, irmãos? Às vezes mamãe e papai falam assim, não vai por aí, já te avisei. Aí você vai. Não vai por aí, eu estou te falando. Aí você vai. Não vai por aí. Ó, aí você sai briga. Ó, cara. Aí deu problema. Aí colhe o B.O. Deu para entender, irmãos? Então, Deus, Ele tem o melhor para nós, porque Ele vê, Ele julga, Ele sabe todas as coisas, nada fica oculto diante de Deus. Ele tem os seus olhos abertos sobre todas as coisas, Ele sabe de todos os pecados escondidos. Deus conhece os segredos do nosso coração. Olha só, Mateus 9,4 foi o que eu li, né? Foi Mateus 9,4, foi isso? Foi 9,4.
não é? Que Deus, ele conhecia a fé e conhecia o que os fariseus estavam falando naquele momento, não é? Ele revela as coisas escondidas. Em Josué 7, sabe o que está dizendo lá? A história vocês devem muito conhecer. Quem conhece a história de Acã? 1, 2, não é? Então vamos lá. Na época de Josué, quando dividiu as tribos, tinha Acã, e ele tinha seus filhos. E aí, Josué estava vencendo todas as guerras, e era para vencer todas mesmo. Só que chegou na Ai, a menor das cidades, Josué nem mandou o exército todo. Mandou, porque espiaram lá e falaram, não, o povo não sabe nem, é pouco, e não precisa mandar todos os guerreiros não. Foi lá e Acã estava no meio, só que havia uma ordem, ó, lá tem coisas imundas, não pegue nenhuma riqueza de lá. Acã o que fez com seus filhos? Pegou, irmão, e trouxe escondido. Naquela hora que Acã fez isso, o exército voltou derrotado. Josué não entendeu, mas Acã voltou com o exército derrotado, pegou todos os despojos e... numa outra guerra, né? Foi numa outra guerra que eles tiveram e pegaram os depósitos. Aí quando foi contra Ai, chegou lá, perderam a guerra. Aí voltou derrotados. Aí Josué vai falar com Deus, Deus, que coisa é essa? O Senhor falou que era para eu. Olha só, irmão. E Deus revela, hein? Deus falou, o Senhor falou que eu vou ganhar tudo. Nós vamos possuir a terra, o Senhor já avisou, você sabe que não vai ser fácil, mas sem um exército menor, nós derrotamos outras coisas. Aonde falhamos, meu Deus? E Deus falou, Josué, por que você está chorando tanto? Para aí, meu. O negócio é o seguinte, o povo violou minha lei. Houve quem violou minha lei e trouxeram as coisas que eu falei que não era para trazer de lá. Aí, irmãos, Deus deu ousadia a Josué a palavra e começou a revelar. E trouxe o cidadão Acã e não teve como, porque quando chega o momento da justiça de Deus, isso prova que naquele dia que Jesus vier, nada vai ficar oculto no dia da justiça e do juízo. Nada vai ficar despercebido. Isso é sério, porque não vai ter como esconder. E aí foi assim, Acã acabou se revelando e foram apedrejados até a morte. Atos capítulo 5 vai falar de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e fizeram um pacto lá e não cumpriram, e mentiram. Pedro chega e fala assim, por que você vendeu isso daí e mentiu o valor? Mentiu o valor. Quando falou isso, o homem teve um treco com Ananias e puf. Chegou a esposa dele mais tarde, fez a mesma pergunta sem saber. Os homens já tinham até enterrado, porque fala que depois de um tempo chegou a mulher. Aí a mulher, sem saber o que estava acontecendo, o que foi? O apóstolo Pedro fala a mesma coisa, falou, mulher, tu vendeste a terra por certo valor, não foi esse valor mesmo, por que mentiu? Vês esses aqui enterraram o teu marido e para onde tu vais? Olha a ousadia. Não teve como, e a mulher teve o mesmo treco, morreu. Que se entende, acho que talvez uma parada cardíaca, um infarto fulminante. Nada fica oculto diante de Deus, porque Deus, Ele é justiça e juízo, mas assim também Ele vê o nosso clamor, assim também Ele conhece o meu e o seu caminho, assim também Ele já sabe o teu dia, Ele conhece e já preparou para você o que é melhor, amém? Aleluia. Só há esses avisos, porque Deus, Ele mostra e faz isso para manifestar a sua justiça e falar assim, não brinca comigo, porque eu sei de tudo que eu posso fazer e do amor que eu tenho por cada um de vocês. Deus não esconde, Deus apenas só não revela quando não há para nós o permitido de ser revelado. Mas a Bíblia até fala que Ele não fará nada sem avisar os seus servos. Olha só, amém? Não é? Olha, Deus avisa, amém, queridos? Aleluia. Ele manda a revelação e Ele avisa. Deus tem o melhor para você. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Por isso que as pessoas vêm aqui, Deus usa de revelação.
Amém, queridos? Ele vê. Ele não mudou.